Sejam bem-vindos a mais um Liderando com Bita. No nosso podcast de hoje, que você pode acessar pelo YouTube e pelo Spotify, nós teremos uma entrevista com a professora Ana Lúcia Santana Pintinha, psicóloga clínica e organizacional. Ana Lúcia já esteve conosco aqui, uma bela apresentação, e hoje ela tem um tema realmente altamente interessante. Mulheres na jornada da vida. Ana, prazer em tê-la aqui com a gente. Prazer é todo Então, meu. imagina. E eu queria, então, que você compartilhasse conosco essa sua percepção. Eu tenho certeza que será enriquecedora. Vamos lá, então? Vamos lá. Gosto muito de falar sobre a jornada, né, que nós podemos construir na nossa história, especialmente das mulheres. E tem uma frase da Beth Carter que a gente usa muito em terapia na psicologia sistêmica, que diz assim, né? O tempo presente e o tempo passado talvez estejam presentes no tempo futuro, e o futuro contido no tempo passado. Essa é a nossa história, né? Nós vamos de um lado para o outro, Sim, buscando no presente, né, alguns disparadores emocionais da nossa história no passado, e que faz uma projeção que pode ser boa ou não para o futuro. A mulher tem uma perfeito. história, né, Bita? Toda a história, nós temos todo um contexto histórico sobre o que as mulheres construíram, conquistaram, né? Nós vemos aí que, através do tempo, a gente foi conquistando os direitos. Tem as primeiras, as segundas e as terceiras ondas aí do feminismo que vem trabalhando muito para que isso possa acontecer. E a gente percebe que nessa jornada, onde a gente vai buscando conhecimento para construir a nossa história, nós vamos nos deparando com os desafios, né? Então, a mulher conquistou seu espaço aí socialmente, teve que ser validada por várias leis, né? A questão do voto, depois a questão do casamento, do divórcio, a questão de ser validada profissionalmente como os homens, né? Dos mesmos Uhum, cargos de liderança. Tudo isso tem acontecido na nossa jornada. E a jornada da mulher, ela se baseia, eu tenho visto muito assim, a gente tem tentado mostrar para as pessoas que não é porque as pessoas estão deixando a gente fazer que a gente está fazendo, mas é porque a gente quis fazer que isso uhum, está acontecendo. Então, assim, é o perfeito. nosso querer aqui, né? Então, gosto muito dessa dança que a gente faz do passado para o presente, do futuro para o passado para o presente, né? Eu estava, há alguns dias atrás, lendo um texto sobre a evolução do papel da mulher no cenário, né? E, de repente, duas palavras, ou duas figuras vieram à tona. A primeira, feminismo, né? E a segunda, Betty Friedan. Aí, de repente, eu pensei, caramba, isso foi há um século atrás. Foi há tanto tempo assim. Quer dizer, essa evolução, e considerando hoje que você observa o papel da mulher na política, o papel da mulher na empresa. Alguns anos atrás, quando eu, no início da carreira, pensava em mulheres dirigentes, eu tinha dois ou três nomes, né? A presidente da Max Fato, a presidente da Mola Sweden e uma terceira, que eu não me lembro quem era. Caramba, três mulheres. Eram elas que apareciam. E hoje você começa a perceber que esse espaço foi todo tomado e cada vez mais dominado pela presença feminina. Até mesmo pelo fato de que o homem, né, com os seus históricos de macheza, não precisa tanto reafirmar esse machismo. Ele já adota algumas, digamos, posturas que antes seriam exclusivas da mulher. Como é que você vê essa evolução? Como é que você vê esse crescimento? Eu entendo que as mulheres, né, através dessa questão do feminismo, por exemplo, esse movimento, Bita, quando eu tive a oportunidade de estar estudando para falar mais detalhadamente para um grupo, né, há Uhum. pouco tempo, eu percebi que ele nasceu do movimento de revolta. Era muito forte isso nas mulheres. Elas queriam ganhar o seu espaço porque elas estavam extremamente magoadas com os homens que não as reconheciam. Então, começa numa relação de casal,
onde o marido não consegue entender e validar essa esposa, né? Começou lá atrás. Eu gostei muito do livro que eu li, porque fala sobre feminilidade radical, da Abigail Smith, né, Adams, da primeira dama, que ela tinha um relacionamento fantástico com o marido dela, mas ela não era validada em aspecto nenhum. Ele era um bom marido, mas ele não conseguia validar por conta do contexto machista, né? Perfeito. E aí depois vieram as outras ondas, onde as mulheres se revoltaram, porque elas eram também casadas, e aí, com a tirania desses maridos, elas foram se revoltando e conquistando. Eu entendo assim, que se a gente olha para a história, a gente percebe que os movimentos das ondas feministas, elas são pautadas quase que numa guerra ali, né, entre homens e mulheres. Mas a mulher que constrói a sua jornada um pouco mais consciente, sem entrar nesse aspecto tão emocional de, olha, vamos, né, levantar uma bandeira aqui para ver quem ganha, quem nessa competitividade entre homem e mulher, ela conquista muito mais. Então, essas grandes mulheres com esses nomes aí que você acabou de relatar que, né, chegaram aos cargos, que estão lá, em sua maioria, não todas a gente não pode afirmar, mas são mulheres que conseguiram equilibrar. Eu vejo que na Sem jornada, dúvida. na nossa caminhada, tem que haver um equilíbrio, né? Freud já dizia, nós temos a necessidade de pertencer para alguém. Então, nós não podemos viver isoladamente. Então, não tem como guerrear a vida toda, homens e mulheres, e dizer, ah, nós vamos Aham. ficar muito bem sozinhos. É muito bom quando existe esse equilíbrio, né, entre homens e mulheres, né? Então, eu vejo que os homens estão aprendendo a entender as mulheres, porque também as mulheres estão se permitindo entender. Então, não existe aqui uma competitividade pela competitividade. A nossa jornada, né, nosso feminismo, ou a forma de ser feminina, porque existe uma guerra entre esses termos, né, o feminismo e ser feminina, quem é feminista não pode ser feminina, então você percebe que os extremos não nos ajudam. E o feminismo, ou a gente ser feminina, não quer dizer ser fraca, quer dizer Sim. ser uma mulher sensível, quer dizer ser uma mulher que acolhe, quem se resolve se casar, que tem ali o papel da maternidade. Claro que ela tem características diferentes do homem que só agregam nesse relacionamento, né? Agora, eu começo a perceber o seguinte: não há dúvida nenhuma com relação ao papel da mulher Uhum, nesse cenário contemporâneo, mas uma uhum, coisa me chama a atenção. Nós ainda, de alguma forma, tratamos a participação da mulher no cenário, quer seja político, quer seja administrativo, quer seja uhum, familiar, como o crescimento da participação dela como uma consequência da concessão do homem. uhum. Quando, na realidade, se você perceber bem, é uma luta, na verdade, sem que haja necessidade de você falar em hegemonia de um ou de outro lado. Ou seja, a mulher conquistou. E o homem, na realidade, ao perceber que a presença dela enriquece, essa presença é naturalmente aberta, não é uma concessão. Não sei se você concorda com essa Sim, minha sim, leitura. sem sombra de dúvidas. É um espaço conquistado por essa mulher que adquire esse respeito, né, desses líderes que estão observando esse crescimento mesmo, né? Uhum. Por exemplo, trabalhando na usina lá, você acompanhou por 20 anos, foi um espaço conquistado, né? Foi realmente no início uma guerra, Oh, onde sem você tem dúvida. que entrar com o processo de conscientização, para que serve, o que quer dizer isso, o que o psicólogo faz, né? Então, assim, teve toda uma conscientização, uma sensibilização, né, Bi? Sim, é Uma verdade. sensibilização desse papel ali dentro. Então, realmente, não é porque não é uma concessão, é um direito que foi sendo adquirido por essas mulheres que estão entrando, que estão chegando, que estão dizendo para que vieram, né? E a mulher tem toda essa capacidade. Perfeito. A mulher que realmente se dispõe a fazer, e eu entendo que para isso a gente tem que conhecer muito o nosso papel, entender de que forma a gente pode contribuir para a sociedade. A mulher tem muito para contribuir. E os homens só têm a ganhar com isso e É vice-versa, verdade, não tem dúvida nenhuma. Porque né? existe um detalhe importante, você falou em sensibilização, que é uma palavra que eu gosto muito. Uhum, Porque uma das coisas que diferencia o homem da mulher nesse contexto, né, de competitividade, de competição,
é, evidentemente, a qualidade da sensibilidade feminina. Exato. E no momento que o homem descobre que, quanto mais ele aguça a sua sensibilidade, ele não perde em masculinidade, pelo contrário, ele ganha em qualidade, essa percepção começa a ser enriquecida. Eu me lembro de um episódio de uma empresa que eu trabalhei, com quem eu fiz eventos antes da usina, em que ela tinha 60 gerentes, todos homens. E durante praticamente 8 meses, nós nos reuníamos semanalmente no local lá em Osasco para treinar. Um dia apareceu uma gerente feminina. E você sabe qual foi a nossa maior dificuldade? Era um casarão que tinha 6 salões, tinha 10 banheiros. Não havia um único banheiro feminino. Aí nós tivemos que fazer uma eleição e determinar, junto com a beneficiária, qual seria o banheiro feminino. Ela até chegou a ganhar 3, que uma só era pouco. Então você começa a perceber que é uma troca de espaços, né? Eu ainda percebo com uma certa visão crítica que, quando você vê um candidato a uma posição de destaque na política dizer que no meu governo vou ter muitas mulheres, isso não é uma concessão. Ele vai ter mulheres porque elas são capazes de fazer alguma coisa mais efetiva do que os homens. E a história tem mostrado isso. Na organização é a mesma coisa. Eu que sempre trabalhei com gerentes, e a maioria delas eram mulheres, eu nunca tive problemas de tomada de decisão. Os meus maiores problemas foram com os homens. Os homens. Por incrível que pareça, os maiores fofoqueiros que eu tive das minhas equipes não eram as mulheres, eram os homens. Homens. Porque a mulher é muito segura, ela tá muito... Então, eu queria que você nos dissesse o seguinte: até onde vai essa evolução? Até onde vai esse crescimento que faz parte da nossa realidade? Ainda nós estamos no meio da jornada. Uhum. Temos muito que conquistar. Existem, assim, eu tenho o privilégio de atender muitos empresários, né? E quando eu estou com eles, uma das perguntas que eu tenho feito ultimamente, até para contribuir mesmo nesse raciocínio, nesse pensamento, nessa construção, é: por que você escolheu uma psicóloga e não um psicólogo? Eu pergunto isso para eles, né? Já que quando eles vêm bem endurecidos dentro daqueles conceitos. E é interessante que ultimamente a resposta que eu tenho ouvido é assim: vocês, as psicólogas, né? Quer dizer, o sexo feminino, eles têm condições de ouvir melhor. Eu consigo ser ouvido, ou seja, vocês, e eles falam, vocês são mais sensíveis para compreender aquilo que eu não consigo compreender. Isso é muito rico, né? Porque daí eu percebo assim, eles admitem que têm dificuldade de ser um gestor melhor para aquelas mulheres, porque ele não consegue, ele ainda não se sensibilizou o suficiente para fazer uma gestão que reconheça o papel dessa mulher, né? E isso me traz assim uma alegria, um conforto de saber que eles estão buscando justamente para se tornar esse gestor melhor. Eu quero entender melhor aquela mulher que se destaca no meu setor, mas que eu ainda não consegui promovê-la para um cargo de liderança, porque eu fico assim: mas uma mulher, ela vai mandar nos funcionários homens, né? Vai ser uma gestora do público masculino. Então, isso daí você percebe que eles estão começando, porque o movimento, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso no outro papo nosso. A Covid fez as pessoas repensarem muitas coisas, e uma delas foi isso: olha, eu preciso de gente que me gere resultado. Eu estou descobrindo que o público feminino pode ser um grande contribuidor, né? Então, nós ainda estamos no meio da jornada, não tem sido fácil, né? É uma batalha. Eu percebo que se as mulheres, quanto mais elas aprenderem a se posicionarem de forma que estabeleçam uma comunicação assertiva, né? E consigam, através dessa comunicação assertiva, dizerem para que vieram, a gente vai conquistar cada vez mais o nosso espaço. Mas a gente ainda tem uma longa jornada, sim. Existe uma raiz cultural muito forte dessa questão do homem empoderado, né? Nessa questão patriarcal, onde a mulher tem que ser submetida a essas regras e ele tem que dar a última palavra. Ainda isso é muito forte, né? Um dos terrenos onde eu consegui perceber isso, você
trabalhou comigo, não deve se lembrar disso, foi no terreno da negociação, né? Ou seja, a negociação sempre foi vista, em algum momento, no início, como a arte de se dar bem. Uhum. Aí a gente começou a perceber que a negociação era um fenômeno que exigia, basicamente, a capacidade de sensibilização e a capacidade de convencimento. Quando a mulher entrou na negociação, não tinha para ninguém. Uhum. Eu me lembro de uma turma em que eu disse isso, e os alunos diziam assim, lá em Curitiba, professor, o senhor é um machista ao contrário. O senhor está querendo nos dizer que a mulher é melhor negociadora, ela tem melhores instrumentos, que ela sensibiliza e convence, porque é mais tolerante, ouve mais. Né? Essa é a nossa realidade. E o Exato. mundo tem mostrado isso. Né? Tem. Onde quando você tem mulheres que se destacam na política, inclusive na internacional, você começa a perceber que os números mostram que o crescimento vem pela qualidade. Né? Sem brigas, sem tomada de posições, é basicamente qualidade de ação. A vida, Bita, quando eu falo da jornada, que eu gosto muito desse tema, ela mostra, inclusive, saindo até do aspecto de gestão dentro de uma empresa, vamos falar num contexto psicossocial onde a mulher está inserida, que as mulheres, não é que elas são melhores, mas assim, por exemplo, se a gente pegar as estatísticas de homens viúvos e mulheres viúvas, os homens, quando eles ficam viúvos, independente ali do contexto da idade, eles precisam, é essa fala que eu tenho ouvido, né? Estarem com alguém, então eles querem arrumar rapidinho. Então, assim, o prazo deles ficarem só, deles refletirem sobre a vida deles conseguirem se voltar para dentro deles, fazerem uma autoanálise, é no máximo de 3 a 4 meses. A mulher já consegue seguir um pouco mais Sem e faz dúvida. uma gestão, sabe? Assim, ela consegue ir fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, ela assume aquele papel que deixou de existir, ela, né? Eu, por exemplo, né, na minha situação, por exemplo, fiquei viúva, o que eu vou fazer? Trabalhar. Tem que trabalhar, tem que ser, eu vou ser a minha líder, né, eu vou fazer a minha gestão. Agora eu preciso me organizar. E a maioria dos homens que eu tenho atendido, imediatamente você percebe que os contatinhos já estão ali. Não é Então, verdade? isso mostra muito, assim, que apesar desse empoderamento que os homens tentam, né, disseminar no meio e tudo mais, e que eles precisam, você percebe uma grande carência nos momentos, mesmo em que eles precisam tomar essas decisões mais sérias a respeito da vida deles. Então, traz isso para o contexto organizacional. É a mesma coisa, né? É verdade. Um líder que fica sem uma equipe do dia para a noite, se você pegar, se ela for uma mulher à frente dessa equipe, ela vai pensar rápido, peraí, deixa eu ver quem que eu trago para ajudar. O homem fala, nossa, agora eu não sei o que eu faço. Entra em crise, vai para a caverninha dele, né? Para daí depois É ele começar verdade. a pensar, o que que eu vou fazer, porque os melhores da minha equipe já saíram, né? É verdade. Ana, em função dos episódios aqui na nossa gravação, nosso Sim, tempo ficou mais curto. ok. Excelente. Eu gostei muito dessa reflexão e foi um prazer tê-la mais uma vez. Tenho certeza que vamos nos encontrar outras vezes, que conversar com você é um momento assim de sabedoria e prazer em grande escala. Obrigado a você. Eu que agradeço, meu querido. Tudo de bom. Estamos encerrando mais um podcast, Liderando com Bita, que hoje tivemos aqui a Ana Lúcia Pintinha. Se você quiser acessar o nosso programa, você tem o YouTube e o Spotify. Até uma próxima oportunidade.